Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nosso objetivo será sempre trazer para vocês reflexões e ensinamentos do Mestre Jesus, conectando com estudos científicos do nosso mundo moderno, tá bom? Para nós fazermos a nossa abertura, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos, estudarmos e nos abrirmos para a recepção de ensinamentos de mais alto, que consigamos colocar em prática, guiando os nossos passos e o nosso mundo para a regeneração. Que assim seja. Muito bem. Para a nossa primeira reflexão de hoje, vamos trazer então o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar. Convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso dos amigos em comum. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando o verdadeiro em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sobre a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que assim seja. Reflexão profunda para nós começarmos o nosso Evangelho Consciência de hoje. Emmanuel vem trazer uma passagem onde Jesus nos convida ao bem. Já que fomos convidados, peguemos o nosso lugar e aceitemos fazer o correto, o que é bem, o que é bom. E Emmanuel reflete de uma forma muito bonita e profunda sobre como na nossa humanidade nós recebemos ensinamentos desde criancinhas, mas a grande maioria de nós recebe os ensinamentos de escolas, de professores, de pais, que nos ensinam com amor e carinho, mas muito mais nos despertam o intelecto, nos despertam o desenvolvimento mental, intelectual, para este plano, para esta terra. Muito importante e necessário. Mas cada um de nós, de acordo com a abertura e faixa evolutiva, tem a capacidade de começar a perceber os sinais que vêm de Deus, porque a terra é toda um sinal belíssimo, como vamos refletir em pouco tempo. Tudo o que nós vivenciamos tem a beleza e a perfeição de Deus. Desde uma pequena célula funcionando com perfeição, se reestruturando, se reequilibrando e multiplicando para exercer cada uma das suas funções com todo o material genético, até a beleza de uma gota de orvalho, né? Até a
o esplendor do sol e da lua e do funcionamento da Terra girando constantemente, correndo no espaço universal. Tudo chama a Deus, mas nossa inteligência muitas vezes prefere fixar na materialidade, nos que nós conseguimos perceber somente pelos nossos sentidos mais carnais, digamos assim, e nos vedamos os olhos, né? Falamos assim, não vou perceber, mas a vida passa, as doenças vêm, os problemas fazem parte e muitas vezes as dores nos visitam e começamos a perceber que pode existir muita coisa que transcende essa matéria. E aí nós somos convidados por um livro, por um amigo, por diversas pessoas, à medida que crescemos, né, aqui nessa encarnação, para podermos despertar e compreender as verdades divinas. Alguns têm a capacidade de abrir os olhos, os ouvidos e começar a perceber os clarins de mais alto, né, soando aos nossos ouvidos as verdades imorredoras de Deus, que são ensinadas por Jesus nesse roteiro de vida perfeito que é o Evangelho. E aí, muitos ainda continuam ignorando. E aí as dores aumentam. A professora dor e o professor amor. Primeiro o amor e as boas chances mais leves nos visitam, mas se nós ficamos surdos e cegos a eles, aí vem a professora dor nos ensinar através de uma lição que vai nos despertar e tirar da zona de conforto, né? Para que a gente possa perceber as verdades. E aí, cada um de nós, como você está, como eu estou? Já sou capaz de perceber a necessidade do bem que vem sempre de mais alto na minha vida no dia de hoje, com o que nós vivenciamos, com o que nós temos, sem ficar dependendo de mais dores e sofrimentos? Se não, façamos a nossa parte, escutemos aqueles que clamam, as visitas dos anjos e mentores que vêm nos falar, porque assim nós vamos passar para a próxima etapa muito mais rápido e facilmente, com leveza. E para nós darmos continuidade a essa reflexão belíssima sobre o bem, vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 2, na direção do bem. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isso, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais, a fonte oculta socorre o inseto humilde, a árvore é abençoada companheira dos homens, a flor produzirá fruto, o fruto dar-nos-á a mesa farta, o rio distribui as águas, a chuva lava o céu e sacia a terra sedenta, a pedra faz o alicerce de nossa casa e a boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida, se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito, a Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem do amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, à luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço da cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a lei divina. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que, na intimidade do lar, se sacrifica pela criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disso, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto
nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se a cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar! O mal, porém, se ergue de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma exclamar: dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Um homem qual esse precisa de auxílio dos homens bons, porque não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. Que assim seja. Como complementa bem o nosso evangelho esse texto, né? O bem. Tudo que Deus faz é destinado ao bem. Desde a água que cai e alimenta as plantas, na perfeição das chuvas, dos rios, dos mares, dos corpos dos animais, de tudo que acontece nessa terra, na perfeição e na misericórdia de Deus. Tudo muito interligado se nós pararmos para analisar. E nós também somos guiados para o bem. Neio Lúcio nos traz uma reflexão muito importante, como os homens que são do bem e já estão se esforçando para o bem, né? Porque todos vamos rumar para o bem cedo ou tarde, mas aqueles que já estão neste caminho, eles acabam trazendo frutos bons. Não importa se é um governador, presidente, proprietário rico materialmente, ou se é uma dona de casa, um dono de casa, uma pessoa que trabalha fazendo algum serviço que não paga muito bem financeiramente. Não importa. Todos são irmãos e perante aos olhos de Deus são iguais, avaliados somente por sua consciência e as leis divinas que têm gravadas em si de acordo com as suas obras. Portanto, esse trecho traz até um exemplo muito bacana. A mulher que é louvável na mídia, ela é irmã daquela que está em casa cuidando com muito amor do filhinho doente e faz isso com muita destreza e com o bem. São filhos que são avaliados pelos frutos, independente da posição. E aí, Neio Lúcio nos traz uma reflexão no final. Já o homem mau, que está no caminho mau, está o tempo inteiro reclamando, achando ruim de tudo, que nada presta, que só vê as coisas ruins do mundo, que a sua vida é sempre um caos, que nada funciona, que tudo é errado. Você conhece alguém assim? Apesar de todos nós passarmos por dias assim, tem pessoas que são assim todo o tempo. E isso não é bem. Não tem como isso ser fruto saboroso perante a videira divina. Não tem como. Deus olha para nós olhando como nós olhamos para uma árvore, né? Uma bela reflexão que o Neio Lúcio nos traz. Observa-se a árvore pelos frutos, o ser humano pelo que ele produz, pelo que ele emite, pelo que ele faz, pelo que ele age. E aí, as nossas ações estão no bem? Nós estamos sendo boas pessoas para aqueles que nos cercam e para nós mesmos. Vamos então, se a resposta é não, vamos nos esforçar para entrar neste caminho, porque o roteiro é o evangelho que Jesus nos ensinou. Esse é o caminho, essa é a forma. Imitar o que Jesus fez. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, né? Então que a gente possa prosseguir, servindo, aprendendo e amando, fazendo bem. E Neio Lúcio finaliza esse texto falando pra gente: o homem mau, que ainda está no caminho mau, precisa mais do que nunca do homem bom, porque é através da misericórdia dele que ele vai poder aprender. Então que nós possamos amparar os nossos semelhantes e fazer o bem para que o professor amor seja o nosso principal tutor e que a dor necessite nos visitar menos vezes para nos tirar da comodidade, né? Que assim seja. E para nós complementarmos essa reflexão, hoje nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: no fundo, meu inimigo é bom. : Pensar sobre o verdadeiro eu reduz o viés intergrupal.
Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que se chama Journal of Experimental Social Psychology, que quer dizer Revista de Psicologia Social Experimental, pelos autores Julian de Freitas e Mina Sikara, tá? Bem, esse artigo científico muito interessante, ele faz uma análise de grupos e traz para a gente, logo de início, uma afirmação que é muito fácil de a gente observar no nosso dia a dia. É muito mais fácil nós gostarmos, amarmos e achar que são pessoas de bem as pessoas que fazem parte do nosso grupo, ou seja, o que chama de viés intergrupal. Sempre quem tem as mesmas opiniões políticas que a gente, a mesma religião que a gente, a mesma família que a gente, as pessoas que de alguma forma fazem parte de um grupo em que estamos inseridos são melhores. Nós colocamos essas pessoas como melhores do que as outras que fazem parte de um grupo que nós discordamos de alguma forma, né? Nesses tempos modernos, isso está cada vez mais evidente para cada um de nós. Temos até que nos vigiar muito, né, por conta disso. Mas a grande questão é a seguinte: como nós podemos reduzir esse viés intergrupal e começar a prestar atenção no outro como ele é de fato, e não só através de uma lente distorcida e nublada. E aí, esse estudo científico traz o seguinte: quando você busca conhecer o verdadeiro eu do outro, no outro grupo, as dores, as dificuldades, o que faz de bom, o que é de bom, o que faz de bem, os frutos produzidos, você começa a conversar mais intimamente e conhece o verdadeiro eu daquela outra pessoa ou de outras pessoas de outros grupos, a gente começa a parar de julgar somente pela existência em um grupo específico. Olha que interessante. Fazer o bem exige abertura, conexão com o eu real do próximo. E aí, nós estamos sendo capazes de fazer este bem, essa tarefa de reconhecer no próximo um ser como a gente, que tem lado luz e lado sombra, coisas a crescer e coisas maravilhosas, porque senão nós estaríamos todos num planeta de provas e expiações ainda, né? Portanto, façamos a nossa parte. E a melhor forma, na conclusão desse artigo, de aumentarmos o bem na nossa sociedade, nos grupos de convívio, é conhecendo e nos reconhecendo no próximo, né? Fazendo bem através de conexão com o eu real, divino e sagrado de cada um, tá bom? Muito bem, para nós fazermos o encerramento, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esses ensinamentos benditos, que a Tua luz possa nos guiar e iluminar, para que possamos ser capazes de nos abrir para os toques e a vibração mais elevada dos anjos e mentores que nos induzem ao bem, que possamos fazer a nossa parte para essa regeneração e para a luz do mundo. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.